Então, Sérgio, eu tô com as perguntas aqui, eu vou responder elas. Então, a primeira pergunta que o Sérgio fez: você acha mais fácil encontrar figuras gráficas, triângulos, retângulos, wedge, etc., em gráficos M1 ou M5? Acha M1 muito rápido? Cara, o melhor tempo gráfico que você vai encontrar figuras, tanto a bandeira como o triângulo, o wedge e tal, na minha opinião, vai ser o MC. Isso, na real, depende de cada tipo de figura. Se a gente está procurando por bandeira, para a gente operar, por exemplo, rompimentos da bandeira, né, por exemplo, aqui, uma bandeira, certo? Subiu aqui, bandeira, para a gente operar rompimentos de bandeira, normalmente a gente procura isso no M1. Quando a gente está procurando continuidade de tendência, usando figuras, a gente faz isso no M1, porque é mais rápido, justamente como você falou. Então a gente vai encontrar o ponto certo de entrada. Agora, outras figuras, como, por exemplo, um triângulo simétrico que aconteceu aqui. Né, esse aqui é o gráfico do dólar. Um triângulo simétrico. Triângulo simétrico no M5 aqui representando continuidade de tendência. Então, isso vai de cada tempo gráfico. Eu diria que bandeira você sempre tenta procurar pelo M1, porque é mais fácil, elas ocorrem mais rápido, e a continuidade, principalmente se for para operar scalper, vai ser bem mais rápido. Agora, o tempo gráfico M5 vai te dar, obviamente, mais consistência de resultados quando você opera uma figura de price action, por conta de ser um gráfico maior e por conta de ser mais decisivo em termos de direção após o rompimento, porque a base de uma figura é o rompimento, né? Quando rompe é que a gente vai operar a figura. Então, o rompimento do M5, usando as figuras, é bem mais confiável do que o M1, porque o M1, por exemplo, se não caso não seja uma bandeira, pode acontecer muito rompimento falso e daqui a pouco você vê que não deveria ter entrado por conta de ter sido um rompimento falso. Então, M5, desculpa, M5 para a maioria das figuras, principalmente triângulos, wedges, OCO, topo e fundo duplo, e o M1 se for operar bandeira para continuidade de tendência, ok? A segunda pergunta, Sérgio, para operar candles de força, deve-se sempre esperar o candle seguinte para a confirmação do movimento? Sim. Extremamente importante esperar o próximo candle confirmar a força do movimento. Aquele módulo que eu falo sobre candle de força lá do mestre dos candles, né? A gente tem sempre que esperar o próximo candle dar continuidade àquele candle de força, porque ele pode ser simplesmente um candle de força, por exemplo, como esse daqui, um candle de força de compra, né? Um candle verde, não apresentar nenhuma continuidade, né? Você está vendo aqui? Fechou o candle, nada de continuidade e nem o candle foi rompido. De preferência, eu diria que a forma mais segura de você operar um candle de força, se você não estiver antecipando a sua entrada, é o seguinte, por exemplo, a gente tem aqui o candle verde, certo? O candle verde aqui subindo, seu ponto de entrada vai após o rompimento da máxima desse candle. Aí é o seu ponto de entrada, pode ser tanto para scalper como para um trade de alvo um pouco maior em algum topo ou algo desse tipo. Então sempre espere a confirmação do candle de força. Ele por si só é apenas um candle grande que pode representar zeramento ou exaustão. Agora, a partir do momento que ele fecha forte e confirma o movimento após o fechamento, a gente tem muito mais chances de continuar com o movimento que o candle de força sugeriu. Queria que você falasse um pouco mais sobre os 4 passos. Os 4 passos, eles basicamente são. Tá todo mundo escutando bem aí? Eu respondi já 2 perguntas aqui. Só coloca no chat aí um ok se tá todo mundo ouvindo bem, só pra mim poder continuar aqui tranquilo. Uma vez fiquei falando, e quando vê, ninguém tava escutando nada porque o som não tava aparecendo. Tá, show, então vou continuar. Candle, 4 passos. Primeira coisa, você sabe que você vai estar procurando, quando você estiver operando 4 passos, uma reversão de tendência. Né? Esse é o principal. Reversão de tendência é o principal sobre os 4 passos. Um plus, né,
uma adicional à estratégia é quando você opera ela como continuidade de tendência, que é no caso após o pullback, né, como eu expliquei lá no e-book, quando volta, por exemplo, para os 50% do Fibonacci ou 61,8, ou principalmente o pullback, né? Quando está indo, por exemplo, na primeira ou na segunda onda. Então, a essência dos 4 passos é reversão de tendência. Então, com base nisso, com base nessa essência, a gente não pode aguardar uma reversão em qualquer lugar, né? Porque o mercado não reverte, não muda a tendência sem motivo algum. Existem apenas 2 motivos que fazem o mercado reverter uma tendência. Primeiro, alguma notícia, alguma coisa externa que a gente não tem controle. Boa noite, João. Caso é porque a gente não tem controle, então a gente não pode se basear nisso para operar uma estratégia. E segunda, né, a segunda forma de você operar uma reversão de tendência, a única forma que acontece, além da notícia, é com análise técnica. Então, quando a gente começa a analisar quando a gente começa a aplicar análise técnica para procurar uma reversão com base nos 4 passos, a gente vai estar inicialmente procurando por níveis que sejam favoráveis a uma possível reversão. Quais são esses níveis? Primeiro, um nível de suporte ou resistência. Segundo, um nível de extensão muito grande de uma tendência, como por exemplo, acima da terceira onda, né, de movimento. E aqueles outros que eu expliquei também lá no e-book. Então, com base nisso, a gente vai começar a procurar para esse nível de reversão. Vamos começar pelo M15. O M15 é o nosso nível, é o que a gente chama de gráfico âncora. Né, em análise técnica, que a gente chama de gráfico âncora. A gente sempre vai estar olhando para o gráfico M15. Eu estou usando aqui o M15 porque eu não estou com gráfico de ticks aqui, porque todo mundo sabe que eu também opero com ticks, né? Se eu tivesse ticks, eu estaria usando outra numeração. Mas como a maioria dos traders usam o tempo gráfico de minutos, então a gente usa o M15 para usar como âncora de movimento e de abertura de operação. Você nunca vai abrir um trade, né, iniciar uma operação pelo M15. Ele só vai te dar, por exemplo, a direção e esses níveis principais de análise técnica. Então, por exemplo, quando a gente está vendo aqui em cima a resistência no dólar, né? Tranquilo, fácil de ver, simples. Análise técnica mais básica das básicas. Identificar o nível de resistência aonde a ponta compradora acaba completamente com a força e não consegue continuar o movimento. A gente percebe só sombras aqui, pavio de vela, e um nível claro de resistência aqui em cima. Então, tranquilo, a gente sabe que a gente está em resistência. A partir daí, eu vou procurar pelo quê? Bom, se a gente está em uma resistência, a gente vai provavelmente reverter aquele nível e começar a descer. Então, a partir daí que eu vou procurar, cadê o 4 passos? A gente identifica 4 passos aqui, né? Topo, fundo, topo, fundo, topo e rompimento daquele primeiro fundo ali com candle de força. A partir daí a gente vai estar, olha só o que acontece com o dólar a partir do momento que confirmou que fechou o candle de força vermelho e confirmou nos próximos candles em um nível de resistência. A gente não está aqui olhando para qualquer lugar do meio do gráfico. Eu não estou procurando uma reversão aqui, por exemplo. Uma reversão de alta em um nível aleatório. Né? A gente está vendo que tem resistência aqui em cima, então quando confirmar meu ponto de entrada, vai ser mais fácil de eu realmente ter uma queda e uma reversão de tendência. Então, a gente identifica isso pelo M15. Eu não vou entrar pelo M15. O que eu vou fazer? Eu vou lá para o M1 ou para o M5, que vai ser meu ponto de entrada. Né? Meu gráfico de entrada é em um M5. E eu vou estar vendo aqui com bastante força vendedora, muitos candles de força, né? O que você estava falando antes, Sérgio. Candles de força com continuidade. E a gente percebe uma explosão de queda para o lado vendedor. Então, os 4 passos é isso. É você identificar aquele desenho, aquele layout, né, que é bem simples. A gente vai estar com um topo maior, um topo mais baixo, um fundo, e o fundo vai ser rompido no candle de força. Mas eu quero ver essa configuração aqui em um nível específico. Eu não quero ver em qualquer lugar. Para poder operar com mais confiança. Ter uma razão maior para poder entrar naquela configuração que recém apresentou.
Deixa eu deletar isso aqui só para não atrapalhar nas próximas. Fabiana, como identificar as melhores oportunidades quando o dia abre em gap? Mini índice. Deixa eu pegar aqui o mini índice. Fabiana, é assim, quando a gente abre em gap de alta, por exemplo. Deixa eu mudar aqui para o M5. Por exemplo, o gap é uma das formas mais simples de você operar, Fabiana. Funciona assim. Quando a gente, por exemplo, abre um gap de alta, certo? A gente teoricamente está com força compradora. Correto? Gap de alta, o mercado já abre já verde, a notícia dos noticiários, o jornal já está falando que a bolsa está em alta, mas na verdade a gente recém abriu, o mercado está no primeiro candle, no primeiro minuto. Então, teoricamente, a força é compradora, mas a gente sabe que vai levar muito mais fatores do que isso para a gente realmente identificar a força compradora. Como é que a gente vai, então, definir a oportunidade de entrada com base em uma abertura em gap, né? Por exemplo, o mini índice, que é o que você perguntou, todo dia abre em gap, né? Muito raro não abrir em gap. Então, o que acontece? O seu ponto de entrada vai ser exatamente no momento que a ponta a favor, que a ponta contrária ao gap falhar em fechar o gap. O que isso significa? Significa, por exemplo, aqui, a gente abriu um gap de alta, certo? Aqui o gap abriu em alta. Teoricamente, a força é compradora. Mas eu sei que no gap de alta, os vendedores vão sempre tentar fechar o gap. Da mesma forma como a gente abre em gap de queda. Os compradores vão sempre tentar fechar o gap para depois ver o que acontece. Então, na abertura do mercado, eu tenho sempre que estar esperando, aguardando essa reação contrária ao gap. Se a gente abrir um gap de alta, eu vou ter que esperar um ataque dos vendedores. Se a gente abrir um gap de queda, eu vou ter que esperar um ataque dos compradores. O seu ponto de entrada vai ser exatamente no momento que eles falharem essa tentativa de fechar o gap. Então, por exemplo, aqui, quando a gente entra aqui num gap de alta, o mercado já abre verde, eu sei que os vendedores vão atacar. Aqui vem um candle de ataque deles. O seu ponto de entrada é exatamente no momento que eles falharem de fechar o gap. Esse candle aqui vermelho, em um gap no quarto candle do mercado, está tentando fechar o gap. Eles estão tentando continuar aqui e fechar o gap aqui embaixo. Você vai entrar exatamente no momento que eles falharem essa tentativa. Vou pegar mais um exemplo aqui para você. Por exemplo, gap de queda, certo? Teoricamente, a ponta vendedora está com força. O mercado já vai abrir vermelho no dia, o índice já vai estar em queda e o jornal, né, se fosse de noite, o pessoal do Jornal Nacional já estaria falando que a bolsa está caindo. Mas a gente está recém no primeiro minuto do mercado. A gente pode ainda ter uma reversão. Então, teoricamente, em gap de queda, a força é vendedora. A gente sempre aguarda o ataque contrário. Aqui os compradores no gap de queda tentando fechar o gap. Não conseguem, eles falham. O seu ponto de entrada é exatamente no momento que eles falharem para poder continuar o movimento de queda. Depois eles continuaram subindo, depois eles conseguiram subir. Mas aqui a gente já poderia ter pegado uma boa quantidade de pontos até essa queda aqui. Show? Ficou fácil de entender? Se ficou alguma dúvida com relação ao gap, é só reiterar aí que eu complemento mais aqui. Basicamente é sempre o contrário, né? Se a gente abre em gap de alta, espera o ataque vendedor. Se a gente abre em gap de queda, espera o ataque comprador, entra no momento que eles falharem. Sérgio, aproveitando esse gráfico do mini dólar, tenho uma pergunta. O que os candles indicavam que o preço chegaria lá em cima no seu gain? O principal sobre identificação de alvo, Sérgio, né, do vídeo lá do gain aqui no dólar é o seguinte, cara. Na verdade, passou um pouquinho, né? Meu gain tava nessa área aqui e passou um pouco. O principal sobre isso é o seguinte: quando você começa a procurar por identificação de alvo, né? O ponto de entrada foi nesse nível aqui. Aqui foi um ponto de entrada. O principal é o seguinte: quando você identifica um alvo
dessa estratégia que eu estava usando, que é um zeramento de posição de toda essa galera que estava vendendo, eles tiveram uma explosão de queda logo na abertura do mercado e não tiveram continuidade. A gente já começa a ver muita força compradora, né, de explosão para cima. A partir daí você já começa a pensar, bom, a força do mercado virou e eu vou junto com ela. Quando a gente começa a identificar esse tipo de entrada, eu não poderia, por exemplo, usar isso aqui como alvo, apesar de eu ter marcado esse nível aqui para possível rompimento no vídeo. Né? Eu tinha marcado esse nível para ele poder romper, mas eu não usei ele como alvo porque estava muito perto, isso que seria um scalper. Né? Então, por que eu coloquei meu alvo nessa área aqui? Olha o que a gente tem lá. Dois topos. Simples. Coloquei nos topos o meu alvo. Então, a identificação de alvo é sempre a mesma coisa, independente de qual tipo de estratégia você esteja usando. Sempre use os topos. Nesse caso aqui, eu não usei o primeiro topo, porque eu estava esperando para uma movimentação maior e uma explosão e impulsão maior do preço em direção ao nível mais alto. Eu vi que estava muito esgotada essa tendência de queda do M15, por exemplo, uma explosão direta aqui e sem nenhuma continuidade vendedora após o fechamento do candle. Então é extremamente importante isso. Né? Quando você tem esse tipo de configuração no gráfico, que você percebe uma oportunidade única de uma grande, porque além de eu estar comprando aqui com mais pessoas que estavam comprando comigo, eu ainda estava contando com a força de todo mundo que vendeu antes que estaria zerando aqui a posição. Então teria um impulso maior para o meu, um embalo maior, um empurrão maior para a operação. Então eu não poderia usar um alvo de scalper aqui nesse caso. Foi por conta disso então que eu usei os próximos topos como alvo. Respondido? Fabiana, eu operava swing trade, agora faço day trade. Estou com dificuldades em acertar as entradas, stops e stop. Às vezes entro e o mercado vira na minha cara. O que fazer? Fabiana, o principal, olha só. Deixa eu mostrar aqui para você. O principal sobre o mercado só assim, ó, quando você abre uma operação, digamos que eu abri o trade aqui, né? No final das contas, a gente só vai ter duas opções. Ou a gente vai subir, ou a gente vai descer. O mercado não vai andar no mesmo ponto que eu entrei para ser pro lado. Então, ou a gente vai subir, ou a gente vai descer. Então, o ponto principal que vai dar a entrada para você, de preferência, é você entrar junto com a força que aquele momento está tendo no ativo que você está olhando. Então, por exemplo, se a gente está olhando o índice, né, deixa eu mudar aqui para o índice que você tinha perguntado antes. A primeira coisa que eu vou estar fazendo no índice é identificar a força que o índice está tendo naquele momento. Não só com o índice, mas qualquer ativo. Eu quero saber para que lado a maioria das pessoas estão operando. Porque eu quero operar junto com a maioria. Eu quero estar do mesmo lado que a força. Eu não quero estar contra a tendência, por exemplo, ou contra a força principal do mercado. Então, com base nisso, a gente percebe, por exemplo, aqui, olha só os candles verdes. Olha nessa descida que a gente teve, olha o tamanho dos candles vermelhos. Então a gente percebe que nesse momento a força é compradora, né? Que a gente percebe que a força dos candles verdes está muito mais forte do que os vermelhos. E mesmo quando os vermelhos começaram a fazer o mercado descer, olha o que eles começaram a mostrar. Um monte de doji, um monte de candle forte aqui sem continuidade nenhuma. Então a partir do momento que eu começo a ver isso no mercado, eu vou estar sempre querendo comprar. Nesse exemplo aqui. Então o ponto de entrada, Fabiana, vai ser exatamente quando você identificar essa força do mercado. E mais do que isso, aqui a força é de alta, né? Onde que vai ser o ponto de entrada? Após eu ver um candle forte verde fechando. Então, no caso aqui, candle de força, show de bola, fechou, vou entrar, vou colocar meu stop logo abaixo, e vou colocar meu alvo onde? Vou colocar meu alvo no topo. Se eu quiser fazer algo mais avançado e tal, eu posso fazer movimento simétrico. Olha o movimento simétrico aqui, subida, descida, aí eu copio esse mesmo movimento e jogo lá em cima, e eu poderia pegar um alvo maior, que seria aqui. Só teria acertado no próximo dia, mas de qualquer forma a gente teria subindo um pouco mais, né? Então, com relação a identificar ponto de entrada,
é extremamente simples. Você vai olhar a força do mercado, você vai abrir no momento que a leitura de candle, no momento que os candles mostrarem força a favor da força. Né? Se, por exemplo, a gente está com força de alta, estou vendo que o mercado está subindo, mas os candles verdes começam a ficar fracos, sem continuidade, eu tenho que esperar a confirmação de força vermelha para poder entrar com venda. Mas enquanto os candles estão mostrando a favor da força principal, os candles estão em harmonia com o movimento, né? A gente percebe aqui que é muito candle de força, muito fechamento forte e continuidade logo no próximo candle. Eu sei que a força está para cima, está de alta e eu vou querer comprar no próximo candle também. A identificação de ponto de entrada o principal é isso, identificar a força do mercado. Agora, o seu stop, você sempre tem duas opções. Ou você coloca logo abaixo do seu ponto de entrada, nesse caso aqui, se eu tivesse entrado aqui, logo abaixo o candle, ou você pode colocar também logo abaixo o pivô, que no caso seria lá embaixo. Mas como lá embaixo estaria muito, nesse exemplo aqui, muito longo, né? Mas se a gente tivesse tido algo nesse estilo aqui, por exemplo, seu stop seria aqui então, entende? Sempre abaixo do pivô ou abaixo do seu ponto de entrada, do candle que deu o seu ponto de entrada. Esse é o gerenciamento de stop que seria correto com base em análise técnica para você usar. Galera, quem tiver mais perguntas é só colar aí. Vamos fazendo bastante pergunta aí que eu vou respondendo todas elas aqui. Se quiser que eu mude o gráfico pro dólar, pro índice, é só me avisar que eu vou mudando aqui para poder ir respondendo de acordo com a pergunta. João, oi, Portes. Nesse caso do dólar, estávamos numa congestão até mais que em uma tendência. Mesmo assim, vale os 4 passos. Naquele caso específico, João, deixa eu mudar lá de novo. Onde é que estava? Nesse caso específico aqui, João, a gente percebe que está em congestão. Você está certo, né? A gente está muito mais em congestão do que em uma tendência. Nesse caso, valeria os 4 passos porque eu estou no gráfico M15. Entende? Eu estou no gráfico maior e quando eu identifico o nível de resistência mais do que o nível de congestão, quando eu percebo que aqui em cima tem muita resistência, independente do que aconteceu aqui embaixo, eu percebo que aqui em cima é um nível forte de resistência e a qualquer momento a gente pode começar a despencar. Então, nesse caso, vale os 4 passos porque a gente está no tempo gráfico maior. A gente está no M15. Agora, se a gente estivesse vendo isso daqui no M5 ou no M1, aí desconsideraria. Por conta de ser um gráfico menor e provavelmente ser apenas uma congestão e a qualquer momento poder romper, né, fazer um pullback e continuar subindo. Então, por conta do tempo gráfico maior, nesse caso valeria os 4 passos. João Batista, você pode explicar a diferença do mini índice para os pares de moedas em Forex? A diferença é a volatilidade e também o tipo de análise que você faz por conta do mercado em si. Aqui o mini índice ele vai estar, o mini índice é o aglomerado de toda a Bovespa, de todas as ações. Então, por algumas vezes, o mini índice acaba ficando um pouco desengonçado, né? Porque se a gente tem Petrobras subindo e Vale descendo e Bradesco descendo, a gente fica meio sem uma direção certa. Agora, quando todo mundo está subindo, Petrobras, Bradesco, Vale, Ambev, quando todo mundo está subindo, o índice está uma beleza e está subindo também. Agora, quando a gente tem esse tipo de divergência das empresas, a gente tem um pouquinho de congestão e coisa desse tipo. O Forex, por outro lado, ele depende apenas dos dois pares e principalmente de fatores externos. É por isso também que eu não opero Forex, porque quando a gente tem notícias externas, elas realmente abalam a movimentação e a oscilação do Forex, sem falar também que o volume operado no Forex e a quantidade de participantes daquele mercado, né, a quantidade de traders que operam no Forex é gigantesca. É muito, muito maior do que aqui no Brasil e até mesmo que nos Estados Unidos. Porque hoje, se você quiser operar Forex, você pode abrir uma conta em uma corretora com $10. Então, qualquer pessoa opera Forex hoje em dia, por conta de ser muito, muito barato para você entrar. E por conta disso, acaba deixando o mercado um pouco chato, por conta de ter muita gente
e infelizmente muita gente que não sabe operar, né? Porque hoje 10 dólares, 10 doletas, você já abre uma conta na corretora, às vezes até de graça, você ganha até bônus na corretora e já sai operando sem depósito nenhum. Então o mercado acaba ficando muito misturado entre pessoas que realmente são traders e operam de verdade e pessoas que estão só brincando. Isso acaba deixando a volatilidade um pouco maior do que o esperado. E em termos de análise técnica, a gente não gosta muito disso. Agora, se você está operando os tempos gráficos maiores, isso diminui bastante por conta de ter uma menor oscilação do preço e você conseguir definir ponto de entrada maior. Por isso que no Forex, normalmente, o pessoal sempre opera do H1 para cima. É muito raro o pessoal operar Forex, por exemplo, no M1. A gente sempre vê as análises aí do H1, H4, etc. Por conta exatamente disso. Então essa seria a única diferença, João. Sem falar também dos problemas com as corretoras, né? No Forex a gente tem muito problema de corretor e tal. E aqui nos Estados Unidos ele não é um mercado muito bem visto. E mais do que isso, não é um mercado 100% regulado aqui nos Estados Unidos. Então por conta disso também acaba ficando um pouco desse tipo de insegurança. João, no caso de gap, pode-se usar gráfico de 1 minuto também? Pode. Deixa eu pegar aqui um gap em 1 minuto de índice. A gente vai estar usando a mesma coisa que quando eu estava explicando para Fabiana. A gente vai estar vendo o gap de alta, normal. Teoricamente a força é compradora, mas os vendedores vão tentar fechar o gap, né? Sempre vão tentar. Mesma forma que gap de queda, força vendedora, teoricamente, mas os compradores vão tentar fechar o gap. O seu ponto de entrada é quando eles falharem. A gente percebe que a gente sobe, a gente congestiona um pouquinho, tentando fechar o gap. Isso aqui é vendedores, isso aqui é ponta vendedora, gente. Quando a gente está subindo e volta para o pullback é sempre vendedor. Então isso aqui é ponta vendedora tentando fechar o gap. Olha lá o que acontece com eles. Certo? E a partir daí a gente tem uma boa subida. No 1 minuto também, João. Então, independente do tempo gráfico, o importante é a identificação desse momento de falha. É o momento que eles falham a tentativa de fechar o gap. Que a gente vai estar analisando muito mais do que simplesmente eles falharem, mas a gente vai estar analisando também o que a gente chama de psicologia de mercado, João. Porque pensa comigo, se você está vendendo aqui junto, né, se por algum motivo você acha que a gente vai começar a descer, e todo mundo que é da ponta vendedora tentando fechar o gap, quando você vê isso daqui, o que acontece? Quando você vendeu aqui, antes de mais nada, quando você vendeu aqui nesses candles, a primeira coisa que você vai estaria fazendo é que seu stop estaria logo ali em cima, certo? Porque aqui seria a máxima do dia, você está colocando o seu stop acima da máxima, esperando que aqui a gente continuasse descendo. Quando tem isso daqui, o que acontece? Todo mundo é estopado. Quem vendeu é estopado e tem que comprar para sair da operação, e por isso que a gente começa a ter uma impulsão maior do preço também. Então aqui já também um pouco de psicologia de mercado, além da falha deles. O que realmente é importante de todo mundo que está no mercado, não é só a gente identificar o que eu estaria fazendo, o que você estaria fazendo, qual é o seu ponto de entrada, aonde que você vai colocar o seu stop. Não pensa só em você, tenha uma perspectiva maior para entender também o que os outros participantes estão fazendo. Aqui, por exemplo, eu sei que tem um monte de stop aqui em cima, né? É acima da máxima do dia. Quem vendeu vai colocar o stop ali. Bem como quem comprou aqui vai colocar o stop aonde? Vai colocar o stop aqui embaixo. Certo? E se a gente volta aqui embaixo e rompe esse nível, provavelmente a gente daria uma disparada aqui também, porque teria um monte de stop sendo acionado. Então é extremamente importante também ficar de olho e dar uma analisada não só no nosso ponto de entrada e no nosso stop, mas também aonde que os outros caras, aonde que os outros participantes aqui do mercado estão colocando os stops e as posições de alvos deles também. Kleber, qual gráfico, cara, do FR1 que você perguntou? Porque eu mudei aqui agora e não vi. Eu tava respondendo outra pergunta e não ouvi a sua pergunta. Do qual FR1 que você falou ali? Fabiana, poderia analisar o mini índice de sexta-feira? O mercado abriu em gap de baixa e fechou o gap. Depois virou o mercado. Não sabia se o mercado iria romper o topo, mesmo sabendo que o mercado era de alta. E como você comentou, quando está no topo, quero força contrária. O que fazer?
Mini índice sexta-feira, vamos lá. Deixa eu botar aqui no M5, porque o M1 é... Tá, isso daqui é o mini índice na sexta-feira. Deixa eu ver a sua pergunta. O mercado abriu um gap de alta. Não sabia se o mercado ia romper o topo. Tá, então o principal, Fabiana, já abrimos em gap de alta. Exatamente o que eu havia falado antes sobre o gap, né? O seu ponto de entrada seria exatamente no momento que falha o fechamento do gap, da ponta contrária, tentando fechar o gap, falhou, a gente entra. E a partir daí lá em cima rolou até topo triplo, né? Topo 1, 2, 3 e consolidou geral o mercado aqui embaixo. Com relação ao ponto de entrada de não saber se vai romper o topo, se a gente está analisando o M5, logo na abertura do mercado, muitas vezes os candles de força, ou eles já vão romper o topo, ou eles vão estar muito próximo do topo, na abertura do mercado. Então a gente sempre pode antecipar um rompimento de topo. O que a gente não consegue antecipar é se a gente vai continuar realmente subindo depois que o topo ser rompido. Para você identificar se a gente vai continuar subindo depois do topo ter rompido, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar analisar onde que a gente está naquele dia do mercado. Não só naquele dia, mas a gente vai precisar analisar do movimento geral. Então aqui a gente percebe que a gente começou a subir a gente desce. O que isso significa? Primeira onda. 2, pullback. Segunda onda. E 3, pullback. Então o que acontece? Como eu falei, como eu até vi escrito naquele post sobre pullback e reversão lá no meu site, não sei se você chegou a dar uma olhada. O mercado sempre se movimenta em 3 ondas, em 3 movimentos. A gente tem o primeiro movimento de alta, a gente tem o segundo movimento de alta e a gente tem o terceiro movimento de alta. Provavelmente depois do terceiro, ou a gente vai congestionar, correto? O que aconteceu aqui, ou a gente vai reverter e começar a descer. Nesse caso aqui, você poderia identificar uma continuidade de subida após a abertura do mercado, primeiro porque os vendedores que tentaram fechar o gap de alta na sexta-feira falharam e a gente poderia subir por conta disso, que eu acabei de falar sobre o gap. Segundo, a gente estaria recém completando a terceira onda e última onda do mercado para depois recém começar a consolidar ou reverter a tendência. Então a gente poderia ter encontrado aqui essa continuidade de alta nesse exemplo, né, de sexta-feira. Sérgio, é isso aí, eles operam muito, tem muita EA no Forex, muita EA, muita robô, é muito automatizado lá, então por isso acaba também congestionando um pouco o operacional e contaminando um pouco o mercado de forma geral. Sérgio, essa semana iniciou um novo mini contrato do índice. Subiu bastante. Você opera dessa maneira quando não tem topos de referência recente. Sérgio, quando troca a sigla, a gente tem que usar a informação do índice. O índice é o índice. Né? Ele muda a sigla, mas ele continua a mesma coisa. Então a gente sempre usa a informação anterior, cara, da sigla anterior. De preferência, o que eu faço, que eu sei que é bem chato quando muda a sigla e você quer ver a informação anterior e tá tudo falhado, né? Uns candles meio bizarros, meio sem sentido e desconfigurados. O que eu faço, eu marco o topo e os topos e os fundos pela como é que é o nome disso daqui? Pela série contínua. Então, depois eu só importo para a sigla. Então, no caso aqui, eu já marcaria lá em cima, topo, normal, para onde mais que eu marcaria, e iria marcando os topos e fundos pela série contínua. Então, quando muda a sigla do índice ou do dólar, que o dia abre aqui e os candles anteriores, que eram da sigla do contrato anterior, ficam todo estranho, você tem que usar da sigla anterior, tá? Do contrato anterior. O dólar e o índice eles continuam o mesmo, só que para a gente poder operar eles mudaram a sigla, mas a informação do índice continua a mesma, então a gente tem que usar da série contínua. João, as 3 ondas valem para qualquer tempo gráfico, de preferência M5 para cima, tá? De preferência M5, M10, M15, H1. As ondas também acontecem no M1 e no M2,
Só que as ondas do M1 e do M2 podem ser, por exemplo, o pullback do M5 ou do M15. Então, de qualquer forma, elas vão funcionar, só que não vai ser na mesma proporção na mesma extensão de continuidade de movimento do que os tempos gráficos maiores. Por exemplo, o pullback do M5 vai ser muito maior do que o pullback do M1, entende? Então, funciona em qualquer tempo gráfico, mas nos tempos gráficos maiores vai dar mais chance de pontuação maior. É isso aí, Fabiano. Eu fiquei pensando, então vamos lá, a quinta-feira. Quinta-feira, quando o mercado reverteu, Fabiano, isso daqui era quinta, né? Isso aqui é sexta, isso aqui é quinta. E você perguntou que a gente estava em uma tendência forte e se ia romper o topo, certo? O que a gente fazia? O que a gente iria fazer? A mesma coisa que a gente fez anteriormente, para sexta-feira. A gente iria ver aonde que o mercado está quando o mercado abre. Qual é a posição geral do ativo naquele momento. Então a gente percebe que lá em cima a gente teve um topo duplo, normal, topo duplo, reversão. Show. A gente desce, a gente sobe, a gente desce, a gente sobe e a gente desce. 3 ondas de queda. Não na mesma proporção e tal, mas 3 movimentos de queda, né? 3 movimentos, 1, 2, 3, reversão. É a mesma coisa que aconteceu antes lá. 1, 2, 3, consolidou. Provavelmente pode reverter na segunda ou romper, quem sabe abrir em gap de alta, romper e voltar no pullback e continuar subindo. Então, extremamente importante focar quando a gente não sabe para que lado que a gente vai estar indo, se a gente vai romper alguma coisa ou não, foca na posição que o ativo está naquele momento, né, que foi aquele trade do dólar. Muitas pessoas não estariam comprando aqui. Inclusive lá no grupo do Facebook, um rapaz postou que ele estava vendendo aqui, inclusive, porque achou que ia continuar descendo, e esse pullback nessa subida aqui, que desceu e subiu, teria dado ali nos 50% do Fibonacci, ele estava vendendo aqui, achando que ia continuar o movimento de queda. Eu estava comprando. Né? Por quê? Porque eu estava vendo onde o ativo estava de uma forma geral, e eu vi que isso aqui estava muito estendido, sem nenhum pullback que realmente valesse a pena de ser considerado como onda, e a partir daí, né, vendo que não tem nenhuma continuidade de queda, e os vermelhos aqui, os candles da ponta vendedora esgotaram a força e a movimentação e a oscilação de queda, e a partir daí a gente aproveita uma explosão de zeramento. Então é sempre importante, antes de abrir a operação, analisar onde a gente está, né? Porque, como eu falei antes, a gente sempre quer ir junto com a força do mercado. Então, para ir junto com a força do mercado, eu tenho que saber aonde que a gente está indo. Aonde que a gente está no gráfico. Igual quando você vai, por exemplo, falar com um corredor da maratona, de uma maratona. Se você for, por exemplo, fazer uma entrevista com um cara durante a corrida, de repente correr junto com ele, você provavelmente tem que ir junto desde o início, né? Se você não vai, por exemplo, começar a correr com o cara quando ele está lá quase atravessando a faixa de chegada, né? Porque vai estar no final do movimento. Então, tem sempre que saber aonde que você vai estar começando a analisar para poder pegar o seu ponto de entrada. Isso aí, você olha no tempo gráfico M5 ou no M1 para entrar, sempre entra pelo M1 ou pelo M5, mas olha para o M15 para saber a direção. Então, no caso que a gente está no M15 aqui, vendo que está muito esticado, e a entrada foi lá pelo M5, né, de compra. É a mesma coisa do índice, usando o exemplo do índice que você está perguntando aí. Deixa eu mostrar aqui na sexta-feira. Na sexta, a gente percebe que sexta-feira a gente teve um mercado abrindo gap de alta e também com bastante força logo na abertura do mercado. Também fazendo movimento simétrico. Completou lá em cima o movimento simétrico, 1, 2, e consolidou aqui fazendo um triângulo simétrico. Sem falar que essa queda aqui, eu nem sei se ela foi para os 50, mas provavelmente deve ter ido para os 50 ou 61.8, essa queda aqui, ó. Quer ver? Vamos ver. Olha lá, exatamente no 50% do Fibonacci, essa última queda que começou a subir. Então é sempre importante dar uma olhada no geral antes de definir o seu ponto de entrada pelo tempo gráfico menor. Né? Isso a gente faz pelo M15.
O FR1 aqui teve em praticamente todos os momentos aqui, Kleber. Não só no final, a gente tem FR1 aqui, de compra, que abriu em gap. A gente tem FR1 aqui. A gente tem FR1 aqui. Depois aqui a gente consolidou, não tem tendência. Lembrando que o FR1 a gente usa em continuidade de tendência. Isso aqui quando a gente está consolidado, a gente muda a estratégia. No caso, quando começa a consolidar assim, a gente compra aqui embaixo. E espera bater lá em cima para vender. Então não teria tendência ali. Aqui a gente tem FR1. Continuando o movimento de alta. Aqui no dólar, o que a gente tem no dólar? Só subir FR1 aqui. FR1 aqui. FR1. Depois aqui a gente tem FR1. E a princípio era isso. 4 entradas aqui de alta para a continuidade da tendência. Não da tendência necessariamente, mas do movimento que teve aquela explosão aqui de impulsão do zeramento de quem tinha vendido antes. Galera, quem tiver mais perguntas, é só enviar aí no chat que a gente continua. A gente está praticamente 1 hora aqui. Fabiana, isso aí é uma coisa. Isso aí é mais com questão disso aí mesmo, de decidir entrar na hora que você faz a análise. Porque tem muita. Eu conheço muitos traders que acabam deixando uma ótima entrada de uma ótima operação passar por conta de ficar estendendo a análise. Né? A análise inicial você faz e ela não é muito demorada de ser feita. Porque quanto mais rápido você fizer ela, melhor a sua entrada, né? Porque você vai estar entrando o mais rápido possível com base na sua análise. Mas realmente tem algumas pessoas que estendem demais, começam a analisar coisas que às vezes nem precisam ser analisadas e por conta disso acabam deixando o ponto de entrada passar naquele momento e quando entra já é tarde demais e acaba entrando depois que o movimento já começou. Então é extremamente importante. A dica que eu daria para você é o seguinte: no momento que você identificou a força e que a gente não está no final do movimento, vai com tudo. Identificou a força, com candle de força principalmente, a favor do movimento, entra, joga o seu stop logo abaixo do candle e o seu alvo no topo. Quanto mais você fizer isso, quanto mais vezes você decidir entrar, mais você vai treinar esse... É como se fosse um músculo. É como se fosse um músculo na academia que você vai lá, você malha no primeiro dia, na primeira semana, de repente até mesmo no primeiro mês, vai ficar doendo, vai ser difícil, você não vai ter o ritmo e tal, mas depois daí, você vai ter desenvolvido aquele músculo e cada vez mais vai ficar mais forte, consistente, crescendo a confiança na sua decisão, sabe? No seu ponto de entrada de decidir naquele momento de realmente é agora e eu vou e eu sei que eu tô colocando meu stop no lugar certo, então eu tô aqui confiando no meu resultado e eu vou confiar na minha análise também. Então é só uma questão de decidir e contudo sem pensar muito. Edson, um pouquinho mais sobre FR1. O FR1, principal sobre FR1, a gente vai estar identificando uma tendência
e a gente vai estar surfando todos os pullbacks da tendência. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo para você. O FR1 pode ser usado em qualquer tempo gráfico, já falando sobre isso antes que surja a dúvida. Qualquer tempo gráfico pode ser usado o FR1 desde que você tenha uma tendência bem definida do gráfico naquele momento. Por exemplo, aqui, obviamente, estamos subindo, certo? Normal. Então vamos pegar qualquer momento aqui de preferência aqui nesse meio aqui, que a gente ainda tem bastante espaço e não está esgotado no movimento. Onde que eu estaria entrando aqui com base no FR1? Eu poderia estar entrando no rompimento de todos os pivôs. Todas as vezes que romperem esses pivôzinhos. Porque, lembrando, em uma tendência, a maioria dos pivôs vão ser rompidos. Quando eu falo que 75% dos rompimentos falham, eu me refiro a rompimentos de níveis de suporte e resistência do tempo gráfico maior. Eu não me refiro a pivôs do M1, por exemplo. Então, a maioria dos pivôs vão ser rompidos. A gente percebe isso em qualquer movimentação. Lá em cima começou, o que aconteceu lá em cima? Topo triplo, e a partir daí todos os pivôs de baixa vão ser rompidos com queda. Aí aqui congestionou, encontrou suporte, começou a subir, a partir daí todos os pivôs de alta sendo rompidos também. Então, basicamente, o FR1 é exatamente isso, você identificar a tendência e você ir junto com ela. Uma tendência, o principal de uma tendência, o que é? A gente ter topos, por exemplo, tendência de baixa, a gente ter topos e fundos mais baixos, certo? Correto? Isso aqui é uma tendência de baixa. Então, teoricamente, todos os pivôs de baixa vão ter que ser rompidos para mim ter uma tendência. Então, por isso que o FR1 você só pode operar em tendência. Da mesma coisa, uma tendência de alta. O que é uma tendência de alta? Topos mais altos e fundos mais altos. Eu só vou ter tendência se os topos forem rompidos. Então, usando FR1, eu posso usar em uma tendência todos os rompimentos de topos para poder entrar na operação. Então é isso aí, Edson. De forma simplificada, o FR1 é continuidade de tendência entrando a partir do momento que o sinal da confirmação de continuidade da tendência, que seria o rompimento, continuar mostrando força e segmento daquele movimento inicial que o mercado já está no mercado, que o mercado já está acontecendo. Vou deletar um pouquinho. O índice aqui, isso aqui é o índice, olha só. Um super wedge na verdade, isso aqui é até uma flâmula. Não chega nem a uma bandeira, uma espécie de flâmula bandeira aqui. Não chega nem a ser um wedge, com uma espécie de triângulo também. Para segunda-feira, que eu estaria esperando? No M15 é uma flâmula direto, né? Se eu tivesse esperando um plano de trade para segunda, ou eu estaria esperando uma continuidade desse movimento inicial anterior para continuar subindo, ou uma possível reversão caso a gente abra em gap de alta e aquela coisa. Abre em gap, no caso um gap de queda, né? E aquela coisa, o ponto da compradora vai tentar fechar, não vão conseguir fechar, a partir do momento que eles falharem, vai ser meu ponto de venda com objetivo nos fundos. Isso é uma coisa extremamente importante, pessoal. Eu tenho sempre que se preparar para o próximo dia, né? E o que a gente vai estar fazendo, já deixando planejado, porque a gente sabe que o índice, por exemplo, ou o dólar, ou a gente vai abrir em gap de alta, ou a gente vai abrir em gap de queda. A questão que a gente não consegue saber é aonde que esse gap vai abrir. Mas isso é o que menos importa. Quando a gente sabe operar gap, a gente sabe que é o que eu falei antes. Eles tentar fechar, falharam, a gente entra. Agora, se a gente abre em gap de alta, eu sei que eu vou esperar os compradores fecharem, eu vou entrar logo após que eles falharem no pullback
E se a gente abrir em gap de queda, a gente tem grande chance de voltar para os próximos fundos. Normal, tranquilo de análise. Agora, se a gente não tem nenhum topo para analisar, se a gente abre, por exemplo, em gap de alta, sem topo nenhum para analisar, cadê meu topo? Cadê meu alvo? O que a gente vai fazer? Vamos usar movimento simétrico. A gente já sabe que aqui a gente tem um, aqui pela M15, né? A gente tem dois. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse último aqui e vou colar lá em cima, que foi o que eu havia feito agora. Talvez a gente chegue lá. Então é sempre importante se preparar também, porque é muito chato ser pego de surpresa quando o mercado abre. Então é extremamente importante, isso se chama plano de trade, né? Que a gente faz antes do mercado abrir, já deixa preparado para poder ter algum plano de reação quando o mercado abrir na segunda-feira. Fabiana, você comentou que quando tem um candle de força no movimento brusco, o próximo candle volta 50% do candle anterior. Isso vale para qual tempo gráfico? Normalmente vale para cima do M1, de preferência M2, M5. Né? No dólar foi exatamente o que aconteceu também lá embaixo, né? No M15. A gente percebe aquele super candle de força, pum, próximo candle volta direto por 50% do candle anterior. Aqui, outra vez aqui, a gente tem um super candle de força, o próximo candle volta direto por 50% do candle anterior. Aqui a gente tem um super candle de força comprador, o próximo candle volta direto por 50%. Super candle de força, próximo candle volta direto. Isso que eu estou usando no M15. Agora no M5, mesma coisa. Mesma coisa. Um candle de força, voltou direto. Aqui um candle de força teve continuidade, não voltou, mas depois retornou direto para o topo do candle. Quanto menor for o tempo gráfico, mais difícil isso vai acontecer. Então, de preferência, M2 e M5, não tenta fazer isso no M1, porque o M1 a gente tem muito candle de força, principalmente em final de movimento. Então, de preferência, M2, M5 e M15 também é bacana de fazer esse retorno de 50% do candle anterior, quando é candle de força. Exatamente. De preferência no tempo gráfico maior, Fabiana. Show, Sérgio. Quando a gente não tem topo ou fundo anterior para poder se basear no como alvo, a gente tem que sempre usar movimento simétrico de alta para poder identificar. Então, por exemplo, identifica o movimento simétrico, usa o movimento anterior. Deixa eu mudar aqui para mim 30 aqui, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente começasse a descer aqui, né? E eu não sei onde estão meus fundos. Cadê meus fundos? Meus fundos estão lá atrás, eu não consigo identificar. O que eu vou fazer? Vou buscar o movimento de queda anterior, que é esse daqui, e vou colar lá para saber onde que pode ser um possível alvo. Né? Sempre usando o movimento simétrico anterior para usar o que a gente chama de projeção de 100% do Fibonacci. Mas é importante também, Sérgio, não colocar o seu alvo, por exemplo, aqui, identificar o movimento anterior. Beleza, vou pegar aqui, vou copiar e vou identificar lá. Não coloca o seu alvo cravado lá também, né? Coloca o seu alvo, né, um pouco antes para você ter mais chance de acertar. O principal também de identificação de alvo com movimento cravado, nunca em nenhum ponto, nunca joga cravado na resistência, cravado no suporte, cravado no topo, sempre joga um pouquinho antes, alguns meio ponto, um ponto e meio, só para, sabe, 10 pontos, 15 pontos no índice, 5, 10 pontos pips no Forex, para poder ter mais chance de execução. Porque chegar perto do alvo, né, e retornar e devolver um pouco do gain, só porque a gente não zerou um pouquinho antes, tem sempre que ter um pouquinho de manejo nessa questão de jogar o alvo exatamente nesses movimentos, nesses níveis do gráfico.
Essa é uma ótima pergunta, Fabiana. Quando o tempo gráfico de 5 minutos, por exemplo, mostra uma queda, mas o tempo gráfico 15 minutos mostra uma alta, o que eu faço? Quando a gente tem uma divergência de informação, por exemplo, eu estou no 15 minutos aqui e estou vendo que está me dando um sinal de queda, um sinal de alta, por exemplo. Tá nesse caso que eu vou usar como queda, nesse exemplo de queda, e eu jogo lá pro M5 e eu tô vendo o que aqui no M5? Sinal de alta. Qual dos dois que eu respeito, né? Qual que eu vou? Abro compra ou abro venda? É sempre importante manter em mente que o tempo gráfico maior, no caso M15, o gráfico maior dos dois que você estiver olhando, pode ser M15, pode ser M30, qualquer um que você estiver olhando que você vê que deu um sinal contrário, o maior vai ser sempre mais forte. Isso não significa, por exemplo, que eu não possa operar o sinal do tempo gráfico menor. Então, por exemplo, se o M15 está me dando venda e o M5 está me dando compra, eu posso fazer scalper pelo M5, certo? Fazer scalper usando operações de scalper nos topos aqui pelo M5. E quando eu ver um sinal de venda no M5, eu vou saber que ele vai estar em harmonia, em correlação junto com o M15, a favor, no caso do tempo gráfico maior, e ele vai ter mais força para continuar. Então, resumindo, quando você está olhando para dois gráficos diferentes, dois tempos gráficos diferentes, e cada um está dando um sinal diferente, sempre procure ir a favor do tempo gráfico maior. Mas isso não quer dizer que você não possa operar o sinal contrário do tempo gráfico menor, mas você tem que pelo menos fazer scalper. Não tenta pegar um trade muito longo pelo sinal do menor. Não tenta comprar, por exemplo, e acreditar que vai subir muito pelo menor, sendo que o maior está dando sinal de venda. Né? Sempre scalpeia pelo menor e se prepara para no momento que o seu tempo gráfico menor também der venda junto com o maior, você vai ter muito mais chance de acertar um movimento bem mais rápido e mais forte e mais consistente também. Exatamente. É isso aí. Edson Portes, no caso do FR1, o stop loss fica no último fundo ou no topo, né, também, da mínima do candle que deu a entrada. E no caso do alvo, fica onde? O alvo ele fica no topo ou no fundo. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Se, por exemplo, a gente tem duas opções de alvo, Edson. A primeira é usar o topo e o fundo como alvo de scalper, e a segunda é usar o movimento simétrico como alvo maior. Por exemplo, quando a gente começa a descer e a tendência vira, né? A tendência não virou aqui também em qualquer lugar. O que a gente tinha lá? Topo duplo. Normal, resistência, topo duplo, sinal de reversão de tendência, perfeito, virou. Quando a gente começa a demonstrar força vendedora, a gente pode começar a operar FR1 a favor da tendência. Então, aqui vai ser o ponto de entrada, certo? A gente desce, sobe, pivôzinho, rompeu o pivô, a gente começa a descer. Stop logo acima. Alvo, você pode usar duas opções. Primeiro, aquele primeiro fundo, se você está vendendo aqui, você entra no rompimento e cai fora aqui no fundo. Ou você pode usar também, né, como sempre, movimento simétrico para pegar o seu alvo maior a partir do seu ponto de entrada. Que no caso seria acionado exatamente ali. Então, essas seriam as duas opções para alvos. Ou joga no topo e no fundo para um scalper, que às vezes nem sempre vai ser um scalper, às vezes pode ser até um trade maior, por exemplo. Mas se você estiver usando simétrico, sempre também não joga cravado lá embaixo. Eu teria saído, por exemplo, nessa área aqui, quando eu fizer o movimento simétrico de queda aqui. Aqui estaria o zeramento oficial, mas eu estaria zerando dentro dessa área aqui para garantir mais chance de execução e lucro no trade.
Fabiana, sobre os 13 sinais de candles, quais os melhores para utilizar no intraday e em qual tempo gráfico? Os 13, né? Olha só, deixa eu te mostrar uma coisa que você vai gostar bastante. Eu diria que o melhor dos 13, os dois melhores, na verdade, são o Estrela da Manhã e o Estrela da Noite. Lembrando que o Estrela da Noite vai aparecer lá em cima, com um candle de força verde, um candle pequeno, certo? E um candle mais ou menos passando da metade daquele primeiro candle. Esse aqui vai aparecer lá em cima, indicando uma queda. O Estrela da Manhã vai aparecer aqui embaixo, candle vermelho, candlezinho pequeno e o candle maior passando da metade do que aquele primeiro candle, indicando uma alta. Certo? Esses dois aqui são os dois principais sinais daqueles três, os mais fortes no intraday, Fabiano. Você vai ver ele acontecendo várias vezes, principalmente no mini índice 5 minutos. Então, por exemplo, aqui lá em cima, olha lá. A gente tem aqui, certo? Olha o formato igual. Depois ali do lado, de novo. Igual. E depois aqui um pouco mais forte. E por conta dessa força que está bem maior, no caso, esse candle aqui que seria o terceiro passou bem para cá, né? Mas se considera mesmo sinal. Bem forte aqui, desceu mais. Aqui embaixo B1. Esse aí é o que mais vai aparecer no M5 e o mais forte também de todos. Deixa eu pegar um de alta aqui para mostrar. Aqui aparecendo várias vezes aqui em cima. Uma, duas, três. Aqui aparecendo de novo. Aqui finalmente um de alta. Explode. Mais um de alta aqui, olha só. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para um de alta aqui. Explode. Então esse aí mesmo. Esse aí é o daqueles 13, os que mais tem consistência e que mais realmente reverte quando ele aparece. A partir do momento que ele aparece, confirma a entrada, no caso, né? Confirma o seu ponto de entrada, ele realmente tem bastante chances de continuar a reversão daquele movimento que havia seguindo até então. É o estrela da manhã e o estrela da noite. Dá uma olhada de novo nessa parte, porque esse aqui é realmente um dos 13 mais fortes. E no M5 do índice, eles aparecem bastante. No dólar também. Deixa eu ver aqui o dólar. No dólar ele também aparece bastante. Aqui apareceu um já aqui que eu tô vendo. 1, 2, 3. E aqui já mudou a série. Como é que fica quando muda a série? Né? Então por isso que é sempre bom olhar a série contínua para marcar aqui os topos e os fundos, Sérgio. Então é isso aí, Fabiana. O estrela da noite e o estrela da manhã dos 13 são os mais fortes no intraday. No tempo gráfico M5. João Portes, nas divergências entre gráficos de time frames diferentes, é correto afirmar que a divergência vai durar apenas o tempo do gráfico de tempo menor? A tendência é o de tempo menor se adaptar ao de tempo maior. João, é isso aí mesmo. Quando está acontecendo a divergência de sinais de entrada entre dois tempos gráficos diferentes, essa divergência só vai estar acontecendo porque o tempo gráfico menor está vindo no pullback do tempo gráfico maior. Na verdade, a divergência do menor é simplesmente o pullback do maior. Então, a partir do momento que ele se encaixar e ir junto com o maior novamente, vai ter mais força para continuar aquela tendência que a gente vai ter identificado no tempo gráfico maior.
Sérgio, aquele 1 ano e meio que eu fiquei estudando, cara, eu fazia muito, sabe o quê? Eu ficava gravando aqui o mercado, gravando usando o Camtasia e o Ocam, gravando todo o mercado do dia que estava acontecendo, e no final do dia acelerando todo o vídeo. Então, no caso, um dia normal de mercado com umas 7, 8 horas, eu fazia ele virar 2 horas mais ou menos, ou 1 hora e meia, e todo final de dia praticamente eu ficava assistindo um filme do que aconteceu naquele dia. Isso ajuda muito para estudar price action e leitura de candle principalmente. É muito eficiente. Outra coisa também que eu fazia muito quando estava estudando ainda sobre mercado é puxar ele todo para a esquerda, o máximo que eu conseguisse, o máximo, puxar todinho para a esquerda e depois indo um por um, candle por candle, e indo imaginando onde que seria meu ponto de entrada, o que eu estaria fazendo agora quando o mercado estivesse assim, e a partir do momento indo decidindo, eu teria entrado aqui com venda, colocado meu stop ali, vamos ver que a gente vai descer um pouco mais, exatamente, continuamos descendo, já teria saído, agora eu tô vendo força compradora, provavelmente a gente vai descer para esse, vai subir para aquele topo ali, é exatamente isso aí, subimos até ali, meu stop estaria aqui embaixo, aqui continuar subindo, é isso aí mesmo, continuar subindo, isso é extremamente importante, joga o gráfico todo para a esquerda e vai passando um por um, para você pegar a leitura de candle. Então quando a gente faz isso, quando a gente faz esse tipo de estudo, Sérgio, a gente percebe como é importante a gente só tomar decisão depois que o candle fechar. Né? Eu vejo, às vezes, muitos traders abrindo o trade quando o candle ainda está aberto. Né? E às vezes ele abre e faz toda aquela força dele e retorna lá embaixo e forma um doji. E você pensa, putz, estava tão forte, agora é um doji. Né? Então, por conta dessa forma de estudo aqui também, quando o mercado já fechou e eu corro ele todo para a esquerda, a gente percebe que candle fechado é negócio fechado, é business feito na mesa. Então a gente percebe que fechou é o que realmente importa, não quando ele ainda está andando. Então, por isso que é importante tomar decisão, por exemplo, candle de força fechou, qual que é o próximo movimento, confirmou, eu entro, nesse tipo de, nesse mesmo sentido de análise. Valeu, Daniel. Não sabia disso, cara. O testador de estratégia do MetaTrader faz isso muito bem. Eu não sabia disso, até porque o MetaTrader eu nunca usei antes, né? Eu sempre usei a NinjaTrader. E lá a melhor forma que eu encontrei de fazer isso mesmo foi puxando para a esquerda e correndo o gráfico para a direita para ir vendo cada um. Mas valeu, cara. O importante é sempre estar sempre estudando e sempre aumentando o conhecimento e agregando mais. Você com certeza, não é nem provavelmente, você com 100% de certeza nunca vai ser prejudicado se você vir no final do mercado e fazer esse tipo de análise e pensar o que você estaria fazendo naquele momento quando aquilo estivesse acontecendo. Né? Você com certeza nunca vai ser prejudicado por isso. Você vai, na verdade, agregar mais conhecimento e mais know-how de mercado na sua cabeça para no dia seguinte você ter mais conhecimento agregado e poder tomar uma decisão com mais sabedoria. Isso é extremamente importante. Da mesma forma, quando o mercado fecha, eu ainda fico depois uns 30 minutos, né, às vezes 1 hora depois que o mercado fechou, eu já me preparando para o dia seguinte, fazendo meu plano de trade, olhando o que eu fiz do dia, escrevendo no meu diário de trader, extremamente importante isso também para otimizar os resultados, analisar todas as minhas entradas e ver o que eu fiz certo, o que pode ser melhor e o que eu vou estar fazendo no próximo dia. Isso é extremamente importante, já se preparando para ir agregando mais, sempre otimizando. A gente sempre otimiza, sempre há espaço para melhorar. Isso aqui é extremamente simples de fazer, né? Eu estava falando esses dias com um outro trader, e essa aqui é uma questão de fundamentos básicos e simples de mercado que você sempre precisa estar revisando para sempre estar consolidando aquilo ali de forma mais clara na sua cabeça para você poder analisar de forma mais consistente. Os fundamentos as coisas básicas são extremamente importantes, né? É igual um jogador de futebol. Imagina o Messi
o Cristiano Ronaldo, né? Os caras são os tops dos tops, mas mesmo assim, quando eles estão treinando, eles sempre estão fazendo o quê? Sempre treinando fundamento, treinando passe, treinando cruzamento, treinando cabeceio, fundamento para sempre estar em forma para poder performar da melhor forma possível. Da mesma forma que no mercado, a gente sempre mantendo contato com o crescimento e o conhecimento pessoal. Que bom, Fabiano, que bom que tá melhorando os resultados. Show de bola. Vou dar uma conferida nesse daí também depois, Daniel. Dá uma olhada nele, apesar de não operar forte, é bom para indicar pro pessoal também. Galera, 7 minutos aqui para ir fechando. Alguém tem mais algumas perguntas aí de fechamento pra gente ir encerrando aqui? Praticamente 1h30 já. Dá tempo aí de fazer mais umas, de responder mais umas 2, 3 perguntas aí em 7 minutos. Quem quiser fazer essas últimas perguntas é só mandar aí no chat que eu respondo aqui. Espero que vocês tenham gostado da consultoria de hoje. Fabiana, você olha o book de ofertas, acha interessante fazer algum curso de tape reading? Essas questões de tape reading tá aparecendo bastante, o pessoal tá me perguntando bastante agora, que parece que tá vindo uma onda aí de publicidade em cima de tape reading. O principal sobre tape, eu sei usar ele da mesma forma que eu uso análise técnica, da mesma grau de conhecimento. Se eu tivesse que escolher entre um e outro, certamente, sem sombra de dúvidas, eu escolheria e sempre escolho o que eu faço hoje. O tape reading para mim é uma coisa bem que eu raramente uso. Eu só uso, na verdade, quando eu opero ações nos Estados Unidos, que é um processo um pouco mais aprofundado de tomada de decisão, que você realmente precisa saber o que o pessoal está fazendo com as ações e tal, daquela empresa, determinada empresa e o volume também. Mas com relação a mini índice e mini dólar, para mim, eu acho que não gera tanto resultado positivo como essas formas que a gente está vendo aqui. Eu vejo muita pessoa operando muito scalper com tape reading, pegando dólar 2, 3 pontos, ou operações bem estranhas que eu, por exemplo, não teria entrado. E se eu tivesse entrado com a minha forma de operar, eu teria ganhado alguma coisa. É o que eu sempre falo para quem me pergunta. Se você colocar dois traders, um operando isso que a gente está vendo aqui, e um operando tape reading somente, o mesmo ativo, com a mesma quantidade de contratos, no final do dia o cara que está operando dessa forma que a gente está vendo aqui vai ter ganhado muito mais dinheiro. E outra coisa que eu sempre falo também é que é bem chato ficar olhando para um monte de número chatinho no gráfico, na tela, né, como se a gente estivesse no filme Matrix. Sem falar na questão de resultados, né, que análise técnica, price action, leitura de candle gera muito mais resultados e operações muito maiores do que tape reading, que às vezes você nem consegue ver aonde que está um preço com um topo, por exemplo, um M15, um topo do M15, você não consegue de repente pegar no book de ofertas porque está muito longe e você não acredita que vai chegar até lá. Portes, existe um indicador que usa médias móveis e que indica a tendência, mas às vezes todos os time frames estão indicando que o preço vai descer, a gente estava vendendo e o preço sobe 100 pontos ou mais. Você sabe por quê? A primeira coisa é que a média móvel, ela. Qualquer indicador, cara, ele só vai te dar uma informação atrasada depois que o candle estiver fechado. Se eu tô com um candle aqui aberto ainda, a minha média vai estar fazendo isso daqui, né? O negócio tá aqui e tá aqui embaixo minha média. O meu candle subiu lá pra cima, a minha média sobe. Se eu tô assim, ele vai ficar movimentando. Então eu não posso confiar em algo que oscila dessa maneira. Então, para mim, média móvel que indica, o indicador que indica tendência ou algo dessa forma, para mim, acaba se tornando atrasado e eu posso identificar a tendência de uma forma mais rápida, que é justamente essa que a gente viu aqui mesmo, né?
topos mais baixos, topos mais fundos, topos mais baixos e fundos mais fundos, mais baixos, tendência de queda. Topos mais altos e fundos mais altos, tendência de alta. Quando eu começar a ver isso no mercado, a gente vai estar em tendência. Quando eu começar a ver essa fraqueza de continuidade, por exemplo, aqui lateral, eu não vou estar vendo nem fundos mais baixos, nem topos mais altos. Então, o que isso significa? Que a gente vai estar consolidado e a partir daí eu vou estar mudando a estratégia para comprar aqui embaixo e vender lá em cima. Daniel, para aumentar a mão no MT5, você usa ordem stop acima do seu ponto de entrada ou abaixo do seu ponto de entrada quando você tiver vendido. E quando o preço passar lá, ela vai executar e vai fazer o preço médio do seu ponto de entrada e vai subir o seu preço médio, e aí você ajusta também o take profit e o stop loss, que já vai estar configurado já com a quantidade certa de contratos que você acabou de aumentar. Então, usando a ordem stops para aumentar a mão.